Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, mais uma noite abençoada. Estamos aqui na comunidade, nessa live, para bebermos mais um pouco da graça, que é a palavra de Deus. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Andinho. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com grande alegria, Andinho, que nós podemos estar aqui hoje, escolhidos por Ele, para podermos juntos ouvirmos, sermos formados por Ele. Nós possamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Nós que estamos aqui, eu, Justino, Andinho, José Iraque, Enaldo, nosso irmãozinho Ari. E você que está aí de casa, nos assistindo, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por você estar conosco, por você vir viver esse momento conosco, um momento de formação, que o nosso Deus nos dá a graça de viver através da nossa comunidade. Amém? Amém. E assim, você que foi escolhido por Deus, você que é um filho amado, assim como eu, como todos nós, mas que está tendo a oportunidade de estar agora, participando dessa live, vai aí na setinha, dá aquele toquezinho e vai partilhando, vai compartilhando com seus contatos, seja o canal da graça na vida do irmão, seja aquele anjo anunciador. Nós estamos hoje aqui porque um dia alguém anunciou. Então seja você hoje o anjo anunciador, vai lá, porque muitas vezes com esse sistema que nós temos hoje, Edmilson, não necessariamente a pessoa vai assistir agora, mas já vai assistir, ou amanhã ou depois, porque fica gravado, Então nós estamos a cada 15 dias tendo essa formação, com o nosso irmão Diácono Ari, e assim, é uma bênção, meu irmão. Então não perca tempo. Nós tivemos aí a Quaresma de São Miguel, nós estamos tendo as formações aos sábados. Então assim, vá lá partilhar, vamos partilhar, para que o irmão, esteja onde estiver, ele beba da graça juntamente conosco. Amém? Amém, é isso mesmo, isso mesmo. Nós somos filhos amados de Deus, chamados a sermos discípulos, a sermos seguidores de Jesus. E o que é seguir Jesus? Seguir Jesus é você partilhar aquilo que você recebe. Partilhe o amor, partilhe essa live, compartilhe essa live, e seja, como o Andinho falou, esse instrumento nas mãos do Pai, para que se achegue até essa pessoa que está necessitando. Muitas vezes nós não sabemos. Compartilhe, meu irmão, faça essa experiência. Então vamos dar início ao nosso louvor, à nossa formação desta noite de hoje, clamando a Santíssima Trindade sobre nós, pedindo que Ele venha nos abençoar, nos dar a graça de nos entregarmos para vivermos essa noite de formação, sermos formados por Ele, reavivados por Ele, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai. Você que está em casa, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Deus Trino de amor. Deus Trino de amor. E nesse momento, clame o Espírito Santo sobre a sua casa. Clame o Espírito Santo sobre aquilo que você está sentindo no seu coração. Clame o Espírito Santo sobre aquilo que está na sua mente. Peça graça que o Senhor venha
Peça que o Espírito Santo venha se derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós que estamos aqui, para que nós possamos sentir a presença do Pai nas nossas vidas. Para que nós, como filhos amados, possamos ser formados por Ele, conduzidos pelo Santo Espírito. Qual é a dúvida que você tem no seu coração? Qual é o sentimento que você traz nessa noite de hoje? O Senhor quer falar. O Senhor quer falar ao seu coração. Basta você acreditar e clamar esse Espírito Santo. Por isso, clamemos o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, com fé, com confiança. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E nesse clima de oração, nesse clima clamando o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você que é uma filha amada do Pai, meu irmão, você que é um filho amado do Pai, o Senhor está te dizendo hoje: meu filho, minha filha, eu te amo, eu te escolhi, você foi escolhido para estar aqui nessa noite de hoje. Por isso, se abandone, acredite, guarde isso no seu coração. Você já ouviu de uma pessoa hoje, de uma pessoa dessa semana, que você é amado, que ela o ama? Hoje Deus está falando para você: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Acredite nisso, meu irmão, acredite nisso, minha irmã, e mergulhe, se abandone nos braços do Pai. Deixe que Ele venha conduzir nessa noite a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Vá pedindo ao Espírito Santo, ouvindo essa música, vá pedindo que você mergulhe nas águas do amor, mergulhe nas águas do Espírito Santo, para que Ele venha purificando os seus pensamentos, os seus sentimentos, preparando a terra fértil do seu coração, para ouvir o que o Senhor tem para lhe falar nessa noite. Você que é uma obra-prima do Pai, você que recebeu o sopro do Espírito Santo, que está aí dentro de você, ansioso para explodir e contagiar toda a sua casa, toda a sua família. Ouça o que diz essa música e clame o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Eu navegarei E deixe que o Senhor no oceano do Espírito, conduza, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. clamando o Espírito Santo, clame. Espírito, Espírito, Santo Espírito, que desce como fogo, Como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Santo Espírito, que desce como fogo, vem como
adorarei, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que te compreendeu, que te sem compreende, nenhuma explicação. sem que você precise se explicar, Ele te compreende, Eu adorarei, Ele te acolhe, Ele ao quer te Deus abraçar, da minha vida, Ele quer te envolver com o teu que carinho, me compreendeu, com a tua proteção, meu irmão, minha irmã. sem nenhuma explicação. Sinta a presença do Pai na sua vida. Espírito, Espírito, Santo Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh, Santo Espírito, vem como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem, e enche-me de novo. Eu convido o nosso irmão Ari e peço para que os meninos continuem cantando essa música, para que nós possamos continuar nesse clima, entrando no clima da pregação, nos preparando para ouvir aquilo que o Senhor está para nos falar, clamando esse Espírito Santo sobre o nosso irmão que vai ser instrumento para nós, boca de Deus. ao Deus do meu amor. Você de onde você está, que você possa colocar estender a sua mão, rezando pela vida de Ari, No oceano entregando aquilo do que está no seu Espírito, coração, tudo aquilo que Deus já e falou, ali adorarei e aquilo que Ele ainda vai falar, ainda vai confirmar no coração do ao nosso Deus irmão. do meu amor. Clame esse Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, clame. Espírito, Espírito, Clame esse Espírito Santo sobre a vida que desse desce como filho fogo, amado do Pai, desse nosso irmão, vem como em Pentecostes, escolhido por Jesus, para mais uma vez estar aqui conosco e nos falar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, que desce como fogo, nos formar, reavivando a nossa fé, como em Pentecostes, reavivando a nossa confiança, a nossa esperança. enche-me de novo, Espírito, Espírito, vem eu Espírito Santo. adorarei Dai-nos a graça de te adorar, Senhor, em espírito ao e em Deus verdade. da minha vida, Dai-nos a graça, Senhor, de nessa noite que nos me entregarmos compreendeu, e não deixarmos que nada venha atrapalhar, Senhor, essa sintonia tua conosco, Senhor. Vem, eu Espírito adorarei Santo. Vem me dar a graça de abrir o meu ao coração Deus da minha verdadeiramente, vida, Senhor, para que o Senhor possa adentrar, possa que vir, me compreender, possa vir me falar como sem um pai que nenhuma fala para o explicação. filho. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito, Espírito, ó Santo Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem, enche-me de Vem novo. revestir esse teu filho, Jesus. Espírito, Com o teu amor, Senhor, vem, Espírito, Espírito Santo, vem. que desce Vem, Jesus, como tocar, Senhor, Jesus, no mais fogo, profundo do seu ser. vem como Vem, em Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu Pentecostes, ministério, Jesus. Vem. enche-me Vai de também junto da sua novo. família, da sua casa, Jesus. Vai, Senhor, vai. Vai visitando todos aqueles que têm contato com Ele, Senhor. Vai, Que Espírito desce Santo de como Deus. fogo, Vem, Senhor, sobre as suas necessidades. vem como em Vem, Senhor Jesus. Pentecostes, Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. e enche-me de novo. Senhor Jesus, vem. Cheira, lai, 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 Jesus, vai tocando, Jesus, vai tocando, abençoando, Senhor.
Entregando você, meu irmão, nas mãos da nossa Mãe Santíssima, pedindo que ela, como a perfeita discípula, venha te abençoar, venha te conduzir, venha te envolver ali. Que nossa mãe, Nossa Senhora possa te pegar no colo, meu irmão. Você como um filho amado do Pai, como um filho amado dela, como nosso irmão, meu irmão, que você possa sentir a presença da mãe ao seu lado, te conduzindo e te mostrando tudo aquilo que o Pai tem para nos falar através da sua boca. Sinta a presença da mãe, meu irmão, sinta a presença do Pai na tua vida. Sinta o fogo do Espírito Santo, meu irmão. Nesse momento, rezando essa Ave Maria, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos consagrar a vida desse nosso irmão e tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Meus caríssimos irmãos, irmãs, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria. Quanta alegria, meus irmãos, estarmos aqui em mais uma quarta-feira, nessa live oracional, também com cunho formativo, para falar um pouco sobre a nossa fé. Eu queria, antes de mais nada, dividir um sentimento que eu tinha durante essa oração. Era muito forte no meu coração, na minha alma, o sentimento de estado de graça. Era Deus falando que, de fato, a comunidade católica de famílias, Aliança com Cristo, está vivendo um momento de ação de graças. E eu sei que muitos irmãos sentem isso também nas mais diversas orações que estão sendo promovidas por meio do Instagram aqui, da comunidade. Então, hoje a gente pôde confirmar também essa situação. É graça de Deus, obviamente. Deus continua derramando a sua graça. Amém? Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, meus irmãos, nós vamos refletir um pouco, capítulo 5 de um livro que já foi apresentado em outras ocasiões, A Fé Explicada. Padre Léo XIII, um sacerdote norte-americano, já falecido, mas que além de ter muita piedade, com muita fidelidade à doutrina católica, aos ensinamentos da nossa fé, à tradição, ao magistério, ele quis registrar e deixar certamente para os católicos da sua época e das gerações posteriores um material que pudesse ser, em uma catequese, em um momento de formação, saboreado. Tem sido essa expressão que nós temos utilizado durante essas formações. Nós temos saboreado a doutrina católica. E isso para nós é motivo de alegria. Conhecemos mais a fé que professamos e eu tenho certeza, por conhecer mais, amamos mais e servimos melhor. Amém. O tema de hoje, meus irmãos, a criação e queda do homem. Há 2 semanas, nós falávamos da criação e falávamos dos anjos. Ontem concluímos a quaresma de São Miguel Arcanjo, celebrando os arcanjos. E um dia após encerramento da quaresma, nós vamos falar do homem. Nós dizíamos há 2 semanas que os anjos foram criados muito, mas muito antes dos homens. Foram provavelmente a primeira criação de Deus. Então, Deus criou primeiro o mundo imaterial,
o mundo invisível, como nós dizíamos, e só depois criou o mundo físico, o mundo material. E neste mundo material, criado por Deus, está a pessoa do homem e da mulher. Então, vamos começar a nossa conversa, a nossa reflexão, com uma pergunta. Certamente depois a gente vai mudar até o pronome, mas a pergunta inicial do autor desse livro era: o que é o homem? Sei que durante essas formações nós temos refletido muito sobre a nossa existência, sobre a nossa finalidade nesse mundo, mas a pergunta é: o que é o homem? A gente vai perceber que durante a nossa conversa, a gente vai mudar a pergunta para a expressão: quem é o homem? Então, o homem não é visto como objeto, como coisa, mas a gente vai perceber que pela graça recebida, nós somos pessoa. Então, por isso a pergunta depois vai mudar: quem é o homem? Então, o padre inicia falando, claro, de uma visão cristã do gênero humano, olhando para o homem e para a mulher. E ele diz: o gênero humano é uma ponte entre o mundo do espírito e o da matéria. Isso, claro, a gente está complementando o capítulo 4, quando nós dizíamos que os anjos não possuem corpo e que os anjos são 100% espírito. Então, a substância dos anjos é espiritual. O homem é espiritual e ao mesmo tempo material. Então, o texto vai dizer uma ponte entre os dois mundos, entre o físico e o espiritual. A alma do homem é espírito, de natureza similar ao anjo. O corpo do homem é matéria, similar em natureza aos animais. Porém, o homem nem é anjo, nem é animal. É um ser à parte por direito próprio. Um ser com um pé no tempo e outro na eternidade. Que bom a gente recordar essa verdade de fé. O homem está com o pé nesse tempo, que a gente consegue medir, mensurar, mas com outro pé na eternidade. Isso porque nós não vamos passar toda a nossa existência aqui nesse mundo. A nossa existência começa aqui, mas nós existimos, sobretudo, para a eternidade. A gente vai perceber na formação que essas duas partes do ser humano, o corpo e a alma, são inseparáveis até um certo tempo, até um certo momento da nossa existência, que é quando a gente vai falar um pouco sobre o mistério da morte. Mas até então, corpo e alma, elas têm uma comunhão tão forte que o homem só é completo tendo as duas partes. Então, a gente depois aí, claro, eu já até ambientei também na formação anterior, que quando se fala um pouco de escatologia, dos acontecimentos futuros, Deus também vai nos presentear com um corpo glorioso. Mas só para superar essa primeira parte, esse primeiro conceito, veja o mistério que é o ser humano. O padre, inclusive, ele abordava muitas teorias biológicas para explorar um pouco o nosso organismo, o nosso corpo material, para mostrar de fato que nós não somos uma obra do acaso. Deus fez cada parte do nosso corpo com muito cuidado. E ele falava de algumas funções, né, de cada órgão, falava das células, falava sobre alguns acontecimentos que acontecem com o nosso corpo com o passar do tempo. E ele dizia: e há coisas no ser humano que a gente ainda nem consegue compreender. Tamanho é o mistério do ser humano. E isso ele falando apenas no aspecto material, corporal, que ele vai dizer que em termos de comparação é inferior ao lado espiritual do homem, a sua alma. Pois bem, falando do corpo humano, o padre recorda: o nosso corpo é metade do nosso eu, e de longe
a metade menos valiosa. Mas aqui ele abriu um parênteses, e eu faço questão de reforçar o cuidado que ele teve. Isso não quer dizer que a gente não deve cuidar do nosso corpo. Muito pelo contrário, a gente deve cuidar do corpo, sobretudo no que diz respeito à saúde, né? A cuidar do corpo como templo, ele vai dizer, um templo que Deus criou para ser morada dele próprio, templo do Espírito Santo. Então a gente deve ter todos os cuidados, sobretudo com a saúde. Ele até dizia, muito menos do que a estética, muito menos do que aos nossos olhos, sobre os nossos conceitos, querer aparentar aquilo que é belo esteticamente, mas sobretudo aquilo que é beleza da alma. Ele vai dizer que para Deus, aquilo que para muitos de nós não parece belo, parece até feio, para Deus é bonito. Todo o gênero humano, todo homem e toda mulher, aos olhos de Deus, tem uma beleza singular. Então, a nossa metade, a primeira metade do corpo humano, ele diz, precisa ser cuidado, é um dom que nós recebemos de Deus, um dom que devemos agradecer, é morada da nossa alma espiritual, é o corpo humano que vai dar sentido e vida à alma que nós recebemos, ainda quando éramos embrião no ventre da nossa mãe. Ali nós já tínhamos alma, naquele corpo que ainda está em processo de formação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 364, vai dizer assim: o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano, precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Aí, talvez, para a gente entender, é preciso agradecer a Deus e louvar, de fato, pelo corpo que nós temos, do jeito que fomos feitos. Sei que muitas vezes, sobretudo, talvez na infância ou na adolescência, a gente tem dificuldade em aceitar alguma coisa do nosso próprio corpo. Ah, porque eu queria ser mais alto, ou porque eu queria ter olhos azuis, cabelo liso, enfim. A gente fica olhando então para o biotipo e muitas vezes a gente fica se martirizando. Esquece de agradecer o corpo que Deus nos deu. Um termo que está presente no catecismo e que é salutar, a gente sempre recordar. O homem, a mulher, né, o gênero humano é uno de alma e corpo. O corpo e a alma não se unem de modo circunstancial. Não é um acidente. Então, necessariamente o homem por inteiro tem corpo e alma. Não é uma mera circunstância. O corpo não é como um instrumento da alma, como algo parecido a um carro para o seu condutor. Não é nada disso. Os dois têm uma grande importância e uma afinidade muito grande. O padre vai recordar, por exemplo, que quando a gente fere alguma parte do corpo, na verdade a nossa alma também sente a dor da ferida. Então, se é um corte no dedo, né, se é um acidente, enfim, a gente machuca o corpo e também a nossa alma. E o contrário é verdadeiro. Então, as enfermidades da alma, por exemplo, também refletem no nosso corpo. Ele cita algumas situações em que, por uma desordem espiritual, o nosso corpo reflete essa desordem. Através de doenças físicas, por exemplo. Então, somos uno de corpo e alma. Deus criou o homem nessa harmonia entre aquilo que é matéria e aquilo que é espiritual. A alma e o corpo foram feitos, um para o outro. Fundem-se, compenetram-se tão intimamente que, ao menos nessa vida, uma parte não pode existir sem a outra. Quando ainda há pouco nós falávamos do mistério da morte, a gente vai dizer que quando o nosso organismo deixa de funcionar, quando o nosso corpo perde os sinais vitais, nesse instante a alma
deixa de fazer parte do corpo. Se a matéria não tem vida, é nesse momento que a alma, que é imortal, deixa de fazer parte da matéria. Então, veja a união que existe entre o nosso corpo e a nossa alma. O Catecismo também recorda, no parágrafo 362, a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime essa realidade a uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Então, uma das coisas que certamente a gente precisa lembrar sempre: somos queridos por Deus. Ao nos criar, Deus colocou na pessoa humana toda a sua afeição, todo o seu bem-querer. Por isso que falamos tanto, somos amados por Deus. E daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais do que é ser, então, imagem e semelhança de Deus. Talvez a gente melhore até um pouco a autoestima ao recordar que nada nesse mundo é tão precioso para Deus quanto a pessoa humana. Bom, imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo, com todas as suas obras, reflete o poder e a sabedoria divinos. A nossa alma é, de um modo especial, um retrato do seu autor. É um retrato em miniatura, que até é imperfeito. Mas esse Espírito que nos dá vida e substância é a imagem do Espírito infinitamente que é Deus. Entender um pouco então, somos imagem e semelhança de Deus porque temos no nosso corpo, através da inteligência, através dos dons que recebemos, capacidade de pensar, de raciocinar, de discernir, de compreender. Então, são atributos de Deus que tudo sabe, mas Ele quis então dotar o homem desses dons, dessas qualidades. E somos dotados de algo que é imaterial, que é imortal, que é o Espírito. Como o padre usou uma expressão, né? É um retrato do autor, uma miniatura, mesmo que imperfeita, para mostrar o Espírito de Deus que é imortal. Somos imagem e semelhança de Deus porque temos capacidade de pensar, de entender o que é certo e o que é errado, de fazer escolha. Temos, através dos dons que a gente vai perceber daqui a pouquinho, os preternaturais e os sobrenaturais, né? De participar da vida de graça em Deus e de entender que a nossa alma não morre. Assim como Deus não morre, a alma do homem também não morre. O poder da nossa inteligência, pelo qual conhecemos e compreendemos verdades, raciocinamos, deduzimos novas verdades e fazemos juízos sobre o bem e o mal. Isso é um reflexo do Deus que tudo sabe e tudo conhece. Quando a ciência diz, ou quando a filosofia diz, que o homem é um animal racional. Para nós cristãos, animal no sentido de matéria, somos dotados de corpo. O racional, que a ciência diz, é porque é um homem, né, o homem é dotado de razão, de inteligência, né, de pensamento. Os demais animais ou as demais criaturas não, são irracionais nesse sentido. Para nós cristãos, o que a filosofia ou a ciência chama de razão, animal racional, para nós cristãos é a alma. O animal racional para a ciência, para os cristãos, é a pessoa, é o gênero humano que tem corpo e alma. A razão para a ciência, para nós, os cristãos, nada mais é do que
a alma. O poder da nossa livre vontade e pela qual deliberadamente decidimos fazer uma coisa ou não, é um eco da liberdade infinita que Deus possui. A nossa imortalidade é uma centelha da imortalidade absoluta de Deus. Isso é um registro que está também no nosso catecismo, no parágrafo 357. Não é pelo aspecto, pela aparência física, que somos semelhantes a Deus. Somos semelhantes a Deus na capacidade de amar, na capacidade de perdoar, na capacidade de fazer escolhas e também entender que pelo Espírito, pela alma espiritual que recebemos, nós temos algo que é imortal. Lembremos disso. É muito mais do que a estética, do que a beleza física. A imagem e semelhança de Deus está nos dons, nos atributos e na alma que nós recebemos de Deus. Indo para mais um ponto. E como Deus nos fez? Eu quero desde já dizer que nós estamos aqui num curso de formação, numa catequese, e nos interessa, a princípio, conhecer as verdades da nossa fé. Não vai ter em nenhum momento intenção nossa confrontar religião e ciência. A gente não vai discutir, e nem é nossa intenção também, apontar fragilidades, por exemplo, na teoria da evolução. Volto a dizer, a nossa única intenção aqui é conhecer as verdades da nossa fé, conhecê-las mais e, a partir delas, reforçar a nossa crença em Deus, a nossa profissão de fé, amá-lo mais. Afinal de contas, Deus nos criou para que nós pudéssemos amá-lo e obedecê-lo. A gente só vai ter condições de amar a Deus, obedecer a sua vontade, conhecer a sua vontade, se a gente conhecer as verdades da fé. Bom, todos nós temos uma origem comum. Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais de toda a humanidade. Então, se a gente fizesse um exercício até onde a gente fosse capaz de tentar conhecer os nossos ancestrais, né? Desenhar a nossa árvore genealógica. Todos nós, sem distinção, se conseguíssemos avançar até os primeiros pais, todos nós chegaremos a Adão e Eva. Não há na Sagrada Escritura verdade mais claramente ensinada do que essa. Somos todos filhos desses pais primeiros. O livro do Gênesis estabelece conclusivamente a nossa comum descendência desse único casal. O que devemos crer e que o Gênesis ensina, sem especificações, é que o gênero humano descende de um único casal original e que as almas de Adão e Eva, como cada uma das almas, foram direta e imediatamente criadas por Deus. A alma é espírito, não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada dos nossos pais. Aqui, claro, ele vai lembrar um pouco. Nós temos uma herança biológica que recebemos dos nossos pais. Isso é verdade. Quem estuda genética entende isso. Então, cada célula nossa carrega uma carga genética que é herança tanto do pai quanto da mãe. Mas a alma que nós temos, ela é única e foi dada exclusivamente por Deus. Então, a nossa alma não traz herança biológica nenhuma dos nossos pais. Ainda sobre como Deus nos fez. Lembrar, Adão e Eva eram riquíssimos de dons. Com os dons que Deus conferiu aos nossos primeiros pais, no instante da sua existência, eles eram imensamente ricos em graças espirituais. Primeiro, contavam com os dons que denominamos préternaturais, para distingui-los dos sobrenaturais. É aqui então a gente vai fazer a diferença
entre esses dons. Os chamados dons preternaturais, num conceito muito ao pé da letra dessa expressão, quer dizer um dom que está além ou fora da nossa natureza. Aí ele vai explicar. Já que nós falamos que a ciência considera o homem um animal racional, por ter capacidade de pensar, né, de emitir juízos, os demais animais, para a ciência, irracionais, porque não tem a mesma lógica, ele vai dizer, por exemplo, um cavalo, ele não consegue voar, não obstante o fato de outros animais irracionais terem a capacidade de voar. Então ele disse, se o cavalo pudesse voar, ele teria um dom preternatural, ou seja, ele teria uma graça que está fora da sua natureza enquanto animal irracional. O cavalo não voa, os pássaros voam. Então, um dom preternatural, um dom que está além da nossa natureza, além da nossa essência. Aí o padre traz então isso para o gênero humano. Alguns dons preternaturais que o ser humano tinha na pessoa de Adão e de Eva. Não sentiriam dor. Adão e Eva, se não tivessem cometido o pecado original, certamente eles teriam um tempo de vida contado na terra, mas não teriam dor nem sofrimento. Então, eles estariam isentos de qualquer enfermidade. Eles entrariam no céu de corpo e alma. Então, esse dom preternatural nos foi tirado em razão do pecado original. Vejam, os dons preternaturais, que seriam ter todo o conhecimento. Hoje nós nos esforçamos muito para entender muita coisa. A gente precisa ir para a escola, para conhecer um pouco mais a língua, a linguagem, as ciências. Então, se o homem, se Adão e Eva não tivessem pecado, todos nós teríamos uma sabedoria sobre a qual não haveria necessidade nenhuma, de nenhum esforço para a gente adquirir. Então, nós perdemos os dons preternaturais. Ou seja, as habilidades que nós desenvolvemos são resultado de muito exercício, de muita perseverança. Se não houvesse o pecado original, todos nós seríamos dotados de todos esses dons, e volto a dizer, inclusive, aqueles que diz respeito à matéria propriamente dita, não sentiria a fome como a gente sente, não teria o luto como nós temos, a dor, o sofrimento, a enfermidade. Então, tudo isso a gente não ia experimentar. Então, esses são os dons preternaturais, dons que estariam fora da natureza humana, mas que seriam herdados pelo homem se não houvesse o pecado original. Nós temos muito medo da morte, de modo geral, porque nós temos medo do sofrimento. Então, se não houvesse o pecado original, nós não teríamos esse temor da morte. E os dons sobrenaturais, aí ele vai pegar o mesmo exemplo do cavalo. Se o cavalo voasse, ele teria um dom preternatural, porque sendo um animal irracional terrestre, ele não teria capacidade de voo. Mas se o animal pudesse pensar, para ele o cavalo seria um dom sobrenatural. Porque para ele era um dom que estaria muito acima da sua natureza. Trazendo isso para a nossa realidade humana, um dom sobrenatural para o gênero humano são dons espirituais. Necessariamente dons do Espírito Santo. Se os dons preternaturais estão mais ligados ao corpo, à matéria, os dons sobrenaturais estão relacionados à alma. Então, esses dons, por misericórdia de Deus, pelo infinito amor de Deus, nós resgatamos. E a gente vai entender, e aprendemos isso na catequese, que no sacramento do batismo, nós voltamos a participar do que a igreja chama de graça santificante, ou participar da vida no Espírito. Então, todos os dons do Espírito Santo, recebidos
o sacramento do batismo, são dons sobrenaturais. A nova espécie de vida que Adão e Eva possuíam, como resultado da sua união com Deus, era a vida sobrenatural, a que chamamos de graça santificante. Quando nascemos, trazemos na nossa alma o que se chama de pecado original. Pelo batismo, pelas águas do batismo, Cristo elevou o batismo ao grau de sacramento, nós somos libertos desse pecado e iniciamos a partir do batismo a nossa vida de graça. Falamos sobre a criação do homem, né? A gente venceu a primeira parte da formação. Fomos criados, queridos por Deus, amados por Deus. Dizíamos na formação anterior, repetimos agora. Deus criou o homem para preencher uma lacuna deixada pelos anjos caídos. Nós dizíamos lá, dizemos hoje. Por isso os anjos maus sentem tanta inveja do homem e da mulher. Então, todo o amor que Deus tem por toda a criação, obviamente, depositou, talvez assim, na sua plenitude mesmo, no gênero humano. Então, tudo aquilo que Deus sonhou para a sua criação, potencializou no gênero humano. Falando então sobre a queda. O que é o pecado original? Vamos falar de escolha livre. A única exigência que Deus fez a Adão, quando o criou, e depois, obviamente, a Eva, é que eles pudessem corresponder ao amor recebido. A exigência de Deus é que o homem e a mulher o pudessem amar, o glorificar. E isso não seria forçado. Deus não obrigou Adão e Eva, mas colocou essa condição. Então, o homem e a mulher livremente precisariam, então, demonstrar o seu amor a Deus. E Deus concedeu, como nós falamos, dons preternaturais, dons sobrenaturais. Não faltava nada. O que aconteceu? Falando do pecado original, os nossos primeiros pais foram tentados. Então, o tentador, o demônio, o inimigo, ele quis mostrar para Adão e Eva que eles poderiam ser como deuses. O grande pecado, o pecado original, na verdade, é o pecado da soberba. O tentador quis iludir o homem e a mulher, dizendo que aquele fruto, na verdade, o tornariam como deuses. Então, muito mais do que uma desobediência. Houve, então, aí um pouco de vaidade, de soberba. E as consequências do pecado? Ao pecar, perderam todos os dons especiais que Deus lhe havia concedido. A elevada sabedoria, o domínio perfeito de si mesmo, a imunidade à doença e à morte, e, sobretudo, o laço de união íntima com Deus, que é a graça santificante. Adão e Eva, e por consequência todo o gênero humano, ficaram reduzidos ao mínimo essencial que lhes pertencia pela sua natureza humana. Perdemos isso. Verdade de fé. As consequências do pecado de Adão e Eva são refletidas em todos os homens e mulheres de todos os tempos. O Sagrado Magistério ensina que, em razão dessa desobediência, desse pecado de soberba, todos os homens e mulheres que vieram depois do primeiro casal sofreram as mesmas consequências, perderam as mesmas graças que Adão e Eva perderam naquela situação. É o que chamamos de mancha do pecado original. Aí o padre dizia que quando eu era criança, que ouvi falar de mancha do pecado original, e ficava imaginando um tecido, uma camiseta branca, com uma nódoa, com uma mancha escura, e tentava olhar para aquilo e entender o que seria a mancha do pecado. Aí ele vai dizer, depois que eu cresci, obviamente, entendi que o espírito não se mancha. A mancha do pecado original, na verdade, é a ausência de algo que deveria estar ali. Na verdade, nós perdemos algumas graças.
todas as prétenaturais nós perdemos. Isso é uma mancha do pecado original. Perdemos também uma graça santificante. A resgatamos pelo batismo. Por graça de Deus, por misericórdia de Deus, tivemos a redenção em Jesus Cristo. Então a gente vai perceber, pelo batismo e pela redenção que recebemos, através da cruz e da ressurreição de Jesus, Deus nos resgatou. Então, temos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Isso são as manchas. Então, com o batismo e pela redenção, Deus, digamos assim, consertou aquilo que o pecado original comprometeu. Deus trouxe de volta a harmonia, a desordem ocasionada pelo pecado original. A graça batismal, como a gente já falou, o batismo nos devolve o maior dos dons que Deus nos deu, que deu a Adão, que é o dom sobrenatural da graça santificante, mas não restaura os dons preternaturais, como estamos livres do sofrimento e da morte. Aí aqui, claro, ele fala de muitas outras coisas, precisei resumir, mas eu não poderia deixar passar isso que é dogma da nossa fé. De Adão para cá, um único ser humano, sem contar Cristo, possui a natureza humana em perfeita ordem, a Santíssima Virgem Maria. Quando foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, Maria foi preservada desde o primeiro instante da sua existência, da escuridão espiritual do pecado original. Com exceção de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o único ser humano que ficou isento das consequências do pecado original foi a Santíssima Virgem Maria. É dogma da fé católica. Não há o que questionar. O dogma da Imaculada. E para concluir, meus irmãos, e depois de Adão? Deus nos ajudou nessa queda. Aqui eu vou tentar resumir uma pequena metáfora. O padre quis lembrar, por exemplo, uma situação em que um homem estava numa pedreira deserta e que se aproximou, ficou muito próximo de um poço muito fundo, muito profundo. E por um descuido, ele cai no poço. Apesar de saber nadar, o poço, além de ser muito profundo, ele é muito vertical e as paredes são lisas. O homem sozinho não ia conseguir sair daquele poço. Então, aparece um outro homem, atira uma corda e consegue resgatar aquele homem que estava lá no fundo do poço. E o homem que foi resgatado, ele começa a imaginar: mas foi tão fácil, eu caí naquele poço, mas foi tão custoso sair dele, a tal ponto que sem o auxílio de um outro homem, eu não conseguiria sair dali. Aí entra a nossa história. O pecado nos leva, literalmente, ao fundo do poço. E um homem, e somente um homem poderia nos resgatar de lá. Aí eu vou reduzir bastante aquilo que ele vai falar da redenção. Somente um homem poderia redimir o gênero humano. Mas como o homem é muito limitado, um homem que fosse pecador não seria capaz, mesmo que se entregasse a própria vida, de redimir toda a humanidade. É por nós, mais uma vez, a sua graça santificadora, a sua graça santificante. Recordando a experiência daquele que caiu no poço, ou que se distanciou da casa do Pai, nós queremos recordar a misericórdia divina, que vai ao encontro do homem e da mulher feridos pelas circunstâncias de pecado, e traz de volta, e cura, cuida das feridas, redime, faz o homem e a mulher experimentar de novo a graça de ser amado e amada por Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, recordando o carinho, a ternura que Deus depositou na pessoa humana, nós
nós queremos nessa noite bendizer ao Criador, porque em Cristo Jesus nós somos resgatados. Não há mais condenação para aqueles que acolheram Jesus em sua vida. E nós acolhemos, e nós queremos, Senhor, nessa noite, te glorificar, te bendizer, Senhor, pelo teu amor infinito, pelos teus cuidados, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor. Acolhe, Senhor, a nossa gratidão. Acolhe, Senhor, nessa noite a nossa ação de graças. Somos amados, queridos, e por isso, Senhor, te bendizemos e livremente professamos o nosso amor, a nossa escolha por ti. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. E essa canção retrata muito bem a minha história, a sua história. É o Senhor indo ao nosso encontro, nos resgatando, redimindo, mostrando que mesmo após as quedas, Ele está disposto a nos perdoar, porque Ele nos ama de modo incondicional. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em teus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher, um abraço de paz.